Imagine um calor sufocante, um deserto silencioso, pedras escaldantes sob os pés. Um jovem beduíno caminha pelas colinas próximas ao Mar Morto, procurando por uma cabra que havia se perdido. No impulso, ele joga uma pedra dentro de uma caverna e, em vez do som seco da rocha batendo na parede, ouve o estilhaço de cerâmica se quebrando. O que parecia um dia qualquer no deserto da Judéia, em 1947, se transforma na maior descoberta arqueológica do século XX, os manuscritos do Mar Morto. E neste vídeo, você vai entender por que esses textos antigos ainda causam espanto, controvérsias e fascínio até hoje. Os primeiros pergaminhos foram encontrados em jarros de barro, enrolados em linho, guardados há mais de 2000 anos. O que começou com 7 manuscritos em uma caverna, deu início a uma verdadeira corrida arqueológica. No total, entre 1947 e 1956, foram descobertas 11 cavernas com fragmentos de quase 1000 textos diferentes. São documentos escritos entre os séculos 3 a.C. e 2 a.C., num período crucial da história do povo judeu que antecede a destruição do Segundo Templo em Jerusalém. Entre os textos estão cópias extremamente antigas de livros da Bíblia hebraica, incluindo uma versão praticamente completa do livro de Isaías, além de comentários bíblicos, hinos, regras de comunidade, calendários religiosos e textos apocalípticos. Eles não foram escritos por qualquer grupo. Acredita-se que tenham sido produzidos pelos essênios, uma seita judaica que vivia em Qumran, afastada da sociedade, praticando um estilo de vida rigorosamente puro, à espera do fim dos tempos e da vinda de 2 Messias, um sacerdotal e um real. O modo de vida dos essênios era radical. Eles praticavam banhos de purificação diários, viviam em comunidade, compartilhavam seus bens e seguiam uma rígida interpretação da lei. Muitos estudiosos enxergam nos manuscritos ecos do mesmo contexto religioso e político em que Jesus viveu. Mas atenção, os manuscritos do Mar Morto não falam de Jesus. Ainda assim, eles ajudam a entender melhor o ambiente que moldou os primeiros anos do cristianismo e por que certos grupos esperavam a chegada de um Messias libertador. O que impressiona nos manuscritos é o contraste entre o que foi preservado na Bíblia tradicional e o que esses textos revelam. Há orações nunca antes conhecidas, livros que foram excluídos do cânon bíblico, como o livro de Enoque, que fala de anjos caídos e um julgamento final cósmico. Também há uma obsessão com pureza ritual, calendários solares diferentes do calendário oficial judaico e a expectativa de uma guerra final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Tudo isso oferece uma nova dimensão ao judaísmo antigo, uma que talvez tenha sido deliberadamente silenciada. Há também uma questão de poder e narrativa. Quando os manuscritos foram descobertos, grande parte ficou sob controle de autoridades eclesiásticas e acadêmicas que por décadas impediram o acesso livre aos textos. Foi só nos anos 1990 que os manuscritos começaram a ser amplamente divulgados graças à pressão de estudiosos independentes. E isso levantou suspeitas. O que havia ali que precisava ser escondido? Seriam evidências de versões alternativas do judaísmo, de visões conflitantes da fé. Mais do que relíquias antigas, esses manuscritos são peças de um quebra-cabeça maior, o da construção da religião, da formação da Bíblia e da manipulação histórica de narrativas. Eles mostram que o judaísmo do Segundo Templo era profundamente plural. Havia disputas internas, doutrinas divergentes, grupos radicais, profecias e esperanças messiânicas que competiam entre si. A religião não era uma só, era um campo de batalha de ideias. Ao entender os manuscritos do Mar Morto, começamos a ver que a Bíblia não surgiu pronta, mas foi moldada, escolhida, editada.
Muitos textos foram deixados de fora, outros reescritos. Isso muda tudo, muda como lemos os textos sagrados, muda o modo como entendemos a fé e principalmente mostra que a história não é algo estático, ela está viva, esperando ser redescoberta nas areias do deserto. Hoje, os manuscritos estão preservados em museus como o Santuário do Livro, em Jerusalém, mas sua interpretação continua a evoluir. Novas tecnologias, como a análise de DNA dos fragmentos e a fotografia multiespectral, estão permitindo identificar conexões antes invisíveis. O trabalho de decifração ainda está longe de acabar. Cada fragmento pode conter pistas para reconstruir capítulos perdidos da história da humanidade. Se você gostou de mergulhar nesse mistério antigo e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário dizendo qual mistério histórico você gostaria de ver aqui. Não deixe essa história se perder no tempo. Compartilhe este vídeo e continue essa jornada com a gente.